Olá, estamos nos encontrando mais uma vez para mais uma reunião pública, onde teremos mais uma conversa sobre determinado assunto à luz do Evangelho. E como de costume, a nossa reunião, a nossa conversa, esse nosso encontro, a gente costuma trazer uma mensagem edificante para darmos início à nossa conversa. E a mensagem de hoje é de Emmanuel, e ela fala sobre vencer. Ela nos diz o seguinte: vencerás, não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões de medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura um rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Emmanuel. E dando continuidade, o nosso encontro dessa noite, nós iremos fazer a nossa prece inicial. Então, nesse momento, nós costumamos orientar que aqueles que queiram, que se assim se sentirem bem, que fechem os olhos para uma melhor conexão com o alto, para uma melhor apreciação desse momento de oração, desse momento íntimo, que é de cada um. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade bendita de estarmos nesse encontro para tratar de tema de acordo com as orientações do Evangelho. Gratidão às equipes espirituais da Casa Espírita Passos de Luz. Gratidão aos nossos mentores. Que a mensagem da noite de hoje possa nos trazer reflexões para o nosso entendimento, para o nosso melhoramento. Possa trazer também conforto para nossas ações. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, que é nosso modelo, que a luz do Cristo recaia sobre todos nós, recaia sobre a humanidade, que tanto precisa nesse momento. Que todos fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. E o nosso tema da noite de hoje, mais uma vez, à luz do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos falar um pouco sobre paciência. E aqui peço permissão
para ler o trecho em que o Evangelho fala sobre paciência. É através de um espírito amigo, e aí ele nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bendizei ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que nos marcou pela dor neste momento para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. E aí, trazendo esse trecho aqui do Evangelho, nós iremos falar um pouquinho aqui sobre paciência, trazer algum entendimento e fazer uma reflexão, né, sobre esse tema que é tão importante para todos nós, essa passagem evangélica, né, que tão bem demonstrada no exemplo que nosso Mestre Jesus colocou aí para a humanidade. Um dos maiores exemplos, né, trazido pelo Mestre foi os seus momentos de paciência. Paciência e suas reflexões, né, sempre de forma paciente e de forma amorosa. Então vamos, meus irmãos, conversar aqui um pouquinho sobre paciência, né? O que é ser paciente, né? Lógico que cada um deve ter, já tem uma compreensão sobre esse tema, né? Tem uma resposta, né, sobre essa pergunta que é feita frequentemente sobre o que é ser paciente, o que é um ser paciente. Então, a paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Então, um ser paciente é um ser equilibrado, é um ser que não sofre tanto com as inquietações. Não é que ele não sofra, mas ele sabe absorver e dar uma resposta de forma inteligente, de forma pensada, de forma equilibrada. Porque ele é paciente, ele já não se sente mais agitado, né? Ele já não sente mais tanto o baque das sugestões que chegam para ele a todo momento. Ele assiste tudo de forma paciente. Lógico que ele analisa, né? Ele tem suas opiniões e, inteligentemente, com muita sabedoria, ele primeiro observa, primeiro estuda, primeiro analisa todas aquelas situações para, quem sabe, talvez, nem sempre, ele externa alguma opinião, algum sentimento, demonstra alguma conformidade ou inconformidade, dependendo da situação. Então, ser paciente é a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nova situação. O ser sereno, ele recebe as situações e ele tenta primeiro compreender o novo, para depois ele buscar uma solução ou uma aceitação. Então, o ser paciente é um ser educado, é um ser humanizado. Ele sabe agir com muita calma e com muita tolerância.
tá? Porque ele é sossegado, ele não se inquieta. Então, ele é uma criatura que analisa primeiro, antes de externar qualquer posição. Ele analisa pacientemente. Então, o exercício da paciência, ela requer algumas posições, comportamentos nossos, né? Então, para ser paciente, nós temos que exercitar. Exercitar o quê? Primeiro, nós temos que exercitar a nossa forma de ouvir. Nós temos que saber ouvir o outro, saber ouvir a opinião do outro e, pacientemente, analisar aquela opinião, né? De forma paciente e tirar conclusões, tirar ensinamentos daquela posição do outro, né? Então, no exercício da paciência, nós temos também que ter persistência. Persistência em quê? Persistência nessa prática da tolerância. Persistência nessa prática de saber ouvir. Para sermos pacientes, nós temos que exercitar também a confiança. Nós temos que confiar, né? Então, é devido a isso que o ser paciente, ele analisa muito antes de confiar, né? Para que ele passe a confiar, ele tende a inteligentemente fazer uma análise completa de toda a situação, de todas as circunstâncias, das pessoas. Ele analisa como um todo, de forma ampla. O ser paciente também, em exercício para a prática da paciência, ele tem que saber esperar, né? Ele já começa a ser uma pessoa que aguarda o tempo e o momento certo, porque ele já trabalhou nele a expectativa de esperar algo, e aquilo não o atormenta, e ele, de forma paciente, sabe aguardar. E o ser paciente também, ele costuma ser um ser que eleva os pensamentos, né? Ele tem pensamentos elevados, ele analisa, como eu disse já, todas as circunstâncias, e ele pacientemente costuma escolher os pensamentos, costuma trabalhar o seu pensamento, costuma vibrar e trazer para o seu pensamento os bons pensamentos, ter bons pensamentos, e assim ele vai elevando o seu pensamento. E como nós estamos falando, né, de um ser paciente, de como ser paciente, do exercício da paciência, a gente também lembra do que é o contrário, né? De cenas de impaciência, né? De o que um ser impaciente costuma demonstrar. Como que eu vou demonstrar a minha impaciência, que é contrário ao ser paciente, né? Como o Evangelho nos disse, né? Paciência é também uma caridade, né? Então, o ser paciente é um ser caridoso, né? Contrário a isso, é o que nós chamamos de impaciência, né? Existem algumas impaciências que são corriqueiras para todos nós, como, por exemplo, o ser impaciente é um ser nervoso, né? Nele costuma realçar muito o nervosismo, né? Ele se irrita de forma muito fácil, né? A irritação é uma característica presente dele, né? Existe um descontrole emocional. O ser impaciente é um ser agressivo, né? Ele é um ser que a todo momento ele pode acender, né? Acender nele a junção
de tudo, né? Do nervosismo, da irritação, do descontrole emocional. E aí ele se torna um ser agressivo. E aí costuma-se dizer que a criatura que reúne tudo isso é um ser impaciente. A impaciência é a incapacidade de suportar algo ou alguém, né? Existem pessoas que não suportam uns aos outros, né? Pessoas que não suportam conversar com idosos, pessoas que não suportam algumas atitudes de crianças, alguns assuntos. Então elas não têm a capacidade de ouvir, de aceitar algumas situações. Então, essa impaciência é essa incapacidade de suportar algo ou alguém, de saber esperar, pressa, sofreguidão, desespero. Então, será que a paciência surge de uma hora para outra? Depois de tudo que nós já falamos aqui, nós podemos dizer que a paciência ela surge do nada, de repente a criatura que é impaciente passa a ser paciente, pelo que nós já falamos aqui, o pouco que nós já falamos. Podemos dizer isso? Não, né, gente? Para a criatura se tornar um ser paciente, ele geralmente, né, a criatura que demonstra, né, esse estado de paciência são pessoas que já passaram por muitas questões na vida, pessoas que têm muita experiência, né, pessoas que costumam vivenciar muitas atitudes, muitas situações, e essas situações, essas pessoas fazem com que ela se torne um ser mais paciente, faz com que ela se torne uma pessoa mais equilibrada, que ela se torne uma pessoa mais preparada para receber essas situações, para passar por muitas situações que algumas vezes até o deixa desequilibrado, né? O ser paciente hoje, muitos deles que são pacientes já passaram por situações de desequilíbrio. Então não é de uma hora para outra, né? Infelizmente você não se torna um ser paciente de um dia para o outro, de uma hora para outra, em um instante, né? Você já se torna essa pessoa equilibrada, essa pessoa que analisa as situações, essa pessoa que observadora, né? Então não é de uma hora para outra, né? Então, manter os pensamentos positivos sempre vai nos ajudar a ter paciência, né? Sem paciência, nós devemos respirar fundo e focar, né, nos pensamentos positivos, para que a gente tente encontrar esse equilíbrio, tá certo? Então, para ter paciência, precisamos aprender a controlar nossos pensamentos e ações. E é muito complicado, muito difícil, né? Por isso que o ser paciente, ele já vem de muitas situações, passou por muitas, como diria minha avó, muitos perrengues na vida para se tornar uma criatura paciente. Então, observe mais uma mente, tenha a sua mente, né? Tenha vigilância sobre seus pensamentos, escolha ser feliz, compreendendo os mecanismos da mente humana, né? Compreendendo as pessoas, compreendendo as situações, escolhendo pensamentos positivos e elevados, né? Então, nós somos, já nos disseram, que nós somos o que pensamos. Nós demonstramos aquilo que pensamos. Nossas atitudes estão intimamente ligadas aos nossos pensamentos. Tá bom, gente? Então, sempre orar e vigiar, né? E
quais são, né, as formas de exercitar a nossa paciência. Onde é e como é que nós podemos praticar essa paciência que é tão demorado, né? Que não é de um dia para o outro que nós conseguimos. Como é que nós conseguimos encontrar isso, essa paciência? Existem testes para que a gente possa se tornar um ser paciente? Quem não quer ser, né, paciente? Então, as formas de exercício, de exercitar a nossa paciência, são várias, né? Desde uma oportunidade em um trânsito, como filas de banco, escola, né? Escola, seja como profissional, seja como pai, seja como próprio estudante. A família é uma oportunidade única, né? Eu sempre digo que a família é um hospital, é o nosso hospital, onde nós temos a oportunidade de treinar todas o nosso trajeto da nossa vida, né? Tudo acontece na nossa família, dentro da nossa família. Basta que a gente tente visualizar essa oportunidade. E aí, se a gente visualiza, nós vamos ver que tudo acontece na nossa casa. Tudo que uma vida necessita para existir, todas as experiências, tudo acontece no nosso lar. Então, no nosso trabalho também, né, nós temos essa oportunidade de exercer esse equilíbrio, né, para nos tornar um ser paciente. Entre os amigos, então, os dois testes mais duros no caminho espiritual: paciência para esperar o momento certo e a coragem de não nos decepcionar com o que encontramos, né? Isso aí são os dois testes, né? Principal, como diz aqui nessa passagem, né? De esperar o momento certo. Esse aí eu diria que é a primeira demonstração que a gente tem. Então, aqui, né, esses dois testes são os mais duros, né, nesse caminho, que é a paciência para esperar o momento certo. Esse momento certo, né, a gente tem que ter paciência. E às vezes a gente não tem, né, a gente fica agitado, a gente fica ansioso, com alguma expectativa, né, dependendo de qual seja, de que seja logo concretizado, que seja logo realizado. E aí é um teste muito duro, né? E o outro é a coragem de não nos decepcionar com o que vamos encontrar, porque nem sempre aquilo que nós vamos encontrar é aquilo que nós estávamos esperando, não é? Nem sempre o que vamos encontrar é o que estávamos esperando ou que merecemos encontrar naquele momento. Então, o que precisamos fazer para sermos mais pacientes? Buscar o autoconhecimento, né? Conhecer a nós mesmos, as nossas atitudes, tentar tirar algo daquele nosso comportamento, nos conhecendo, estudando, buscando autoconhecimento sobre nós mesmos. A reforma íntima também, diante do que encontramos através do autoconhecimento, identificando as nossas mazelas, aí nós buscamos a prática da reforma íntima. Dominar os nossos próprios impulsos, isso também nos ajuda a nos tornar um ser paciente. Tolerância com os defeitos alheios também, esforço e persistência, disciplina, sabedoria e compreensão, né? Compreensão também é um dos principais itens, né, que nós precisamos para nos tornar um ser paciente. Por quê, gente? Porque a nossa irritação, ela não vai solucionar problema de ninguém, nem o nosso e nem de ninguém, né? A nossa contrariedade também não vai nos ajudar, não vai alterar a natureza das coisas.
O nosso desapontamento também com nós mesmos, com o outro, com as situações, isso não vai mudar em nada, né? E isso não vai fazer com que o tempo mude a situação, ou de irritação, ou de desapontamento, ou de desconforto, né, que a gente tem no momento das inquietações. Então, o que nos resta é ser paciente, né? Também o nosso mau humor, esse nosso mau humor não vai mudar a vida de ninguém, não vai modificar a vida de ninguém, né? É só um item a mais para nos tornar um ser impaciente. Então, sempre buscar o nosso melhoramento. A nossa tristeza também não vai modificar em nada, não vai nos iluminar, não vai iluminar os nossos caminhos, a nossa irritação, a nossa tristeza, né? Isso não vai nem melhorar a nossa situação e nem a do outro. Então, a orientação é treinar a paciência, né? Vamos treinar pacientemente. O desânimo também, porque causa irritação. Esse desânimo não vai modificar ninguém, né? Não vai modificar a vida de ninguém. E às vezes não modifica a sua, né? Então, só nos resta mesmo buscar ser um ser mais paciente. Tá bom, gente? As nossas lágrimas, elas não vão também interferir muito, né? Elas não vão interferir porque o outro às vezes não entende nem a deles, que dirá entender as nossas lágrimas. Então elas não vão substituir o suor do benefício que nós teremos encontrando a nossa própria felicidade. E a gente encontra essa própria felicidade sendo mais paciente, compreendendo mais o outro, entendendo o nosso tempo e o tempo de cada um, né? E as reclamações também não vão nos ajudar em nada, né? Muito pelo contrário, vão nos prejudicar, né? Então tudo vem para nos ensinar a ser uma criatura paciente, né? E o Evangelho não se furtou disso, né? Trouxe também esse chamamento de atenção. O nosso Jesus, né, nosso mestre também, nos deixou aí vários exemplos de muita paciência, né? E o que trouxe ajudou na sua iluminação, né? Foi ser um ser paciente, né? Mostrar que a paciência ela engrandece o homem, né? Um ser paciente, ele costuma entender mais o outro, né? Entender a situação do outro. E quando se busca esse caminho, é porque nós estaremos, né? Nós estaremos buscando, encontrando o caminho, né? Para o exercício da paciência. Compreendendo o outro, seremos compreendidos. Então não vamos estragar o nosso dia, né, com ações de irritação para com nós mesmos e para com o outro. Não vamos nos irritar com a situação do outro, com o comportamento do outro, com a briga de trânsito, com a fila do banco, né, com alguns companheiros que tendem a, de forma ignorante, né, instigar o nosso momento para que a gente demonstre a irritação. Que a irritação é o alimento de um ser impaciente, né? Então é isso, gente. O nosso Chico Xavier, através de Emmanuel, também aqui traz no final para a gente, e ele nos diz o seguinte: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Para começar de novo e fazer um novo fim, nós temos que ter muita paciência, tá bom, gente? Então é isso, essa é a nossa conversa da noite de hoje, dessa passagem, né, que é muito pertinente aqui do Evangelho.
que nos ensina a ser pessoas mais pacientes. Aprendendo com a paciência, nós seremos seres mais resignados, que também é outro tema trazido aqui pelo Evangelho e que futuramente nós estaremos falando aqui também. Então vamos ser pacientes, vamos entender mais o outro, entender a nós mesmos no primeiro momento, porque nós só iremos entender o outro, nós só iremos ter paciência para com o outro, para com as atitudes do outro, se a gente entender a nossa situação e as nossas dificuldades também. Tá bom, meus amigos? Então vamos finalizar essa nossa conversa da noite de hoje com a nossa prece final. A gente costuma pedir lá na Casa Espírita, que se coloque uma garrafa com água, né? Que nesse momento se acredita que essa água ela é magnetizada, né? Pela nossa fé, né? Pelo momento da oração, e as equipes costumam fazer esse trabalho de magnetização da água. Depois, quando finaliza, a gente pede que a pessoa tome um pouco, dê para a família e faça uso dessa água. Tá bom, gente? Então vamos finalizar agradecendo a Deus essa oportunidade do estudo da noite de hoje, da leitura trazida aqui pelo Evangelho, que fala sobre paciência, que possamos nos tornar ser pacientes, entender mais o outro, entender a situação do outro, nos tornar pessoas mais sábias e assim fazer uso dessa paciência que só nos ajudará e ajudará a entender todas as nossas mazelas, como também as mazelas do outro. Gratidão às equipes espirituais da luz, que fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nossa boa noite, muitíssimo obrigada e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros
banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.